vamos lá. Nós terminamos a semana passada, né, o tema sobre a volta de Jesus e a relação não só bíblica, né, da harmonia bíblica dos evangelhos, mas inclusive a harmonia com os sinais dos tempos, né? E hoje nós vamos começar a tratar aqui da última semana do ministério terreno de Jesus. Nós vamos fazer uma sequência aí na última semana e hoje vamos começar tratando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ok? O texto, se você quiser ir abrindo aí, né, é o texto de Mateus capítulo 21, tá certo? Enquanto você abre aí, quero também agradecer aqui a Cris e a Jéssica e também a Cecília, Salum, Fernando, que estão conosco, todos aqueles que estão aí conosco também, né, mas que às vezes não têm acesso ao chat, né, que Deus esteja abençoando os nossos irmãos e irmãs, né? Esteja orando também pelo seu Yolando, nosso querido irmão Yolando, que essa semana aí teve um sustinho lá de saúde, né? Então, para que Deus esteja abençoando, fortalecendo a vida dele, abençoando também os nossos jovens, abençoando, né, todos os nossos queridos. Um abraço lá para a Dona Ilmi, o seu Zé, que estão sempre conosco, a Selene e o Fernando também. É a graça do Senhor. E está conosco mais uma vez aí o Rafael. Graça e paz, meu irmão. Rafael, que Deus abençoe. E a Daiane, que joia. Então vamos lá, irmãos. Uma das grandes questões que nós temos que perguntar, né, quando estudamos a palavra do Senhor e até quando olhamos para a nossa própria vida, reconhecendo que existe um Deus soberano em todas as coisas, qual o propósito, né? E cada detalhe do ministério terreno de Jesus não foi realizado por um acaso. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus e toda a revelação, toda a progressão da revelação bíblica serve um propósito maior, um propósito de Deus. Então, nada que foi registrado nos evangelhos e absolutamente nada que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus aconteceu por um acaso ou foi fruto de uma coincidência, mas tudo tinha um propósito. Nós sabemos que tudo na vida tem um propósito, nada acontece sem um porquê e desprovido de uma causa. Se cremos de fato que Deus é um Deus soberano e que absolutamente nada foge à sua vontade, nada foge à sua permissão, nada foge aos seus decretos. Então, obviamente, todas as situações estão debaixo desse poder. Então, isso acontece também com o ministério terreno de Jesus Cristo, né? Cada detalhezinho do ministério terreno de Jesus Cristo tem um propósito específico e muitas vezes minucioso, mas dentro desse plano maravilhoso do nosso Deus. Então, o ministério terreno de Jesus não é fruto do acaso, como alguns pensavam, né? Jesus é um homem que tornou-se importante, né? Que foi ungido no batismo lá de João Batista e que a partir dali era um homem comum que passou a ser então um ser iluminado aí que fez diferença. Não, né? Nós sabemos que toda a Escritura ela tem uma coesão, uma coerência, e ela está toda amarradinha, existe uma harmonia bíblica, né? Aquilo que a teologia bíblica é alvo do estudo da teologia bíblica, mostrando que há todo um porquê de cada detalhe em específico no ministério terreno de Jesus. Então, nada no ministério terreno de Jesus foi fruto do acaso, mas sim do desejo soberano de um Deus eterno que realiza a sua vontade, age através de tudo, né, como lhe apraz, para cumprir rigorosamente os seus propósitos. Quando nós olhamos para os registros dos evangelhos em harmonia, né, com toda a Escritura, isso fica claro, né? Esse propósito de Deus fica claro, tá certo? Por isso, então, olhando aqui para o início do registro da última semana, que tem vários assuntos dentro dessa última semana, o primeiro que eu quero chamar a sua atenção aí é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Portanto, nós leremos juntos aqui do verso 1 até o verso 11 de
Mateus 21. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim, portanto, a palavra aí do nosso Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Então, estamos aí diante da leitura, né, da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Você lembra que sempre dentro da lei cerimonial havia algumas festas de peregrinação, das quais nós já estudamos, são 3, né? Festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, e essas festas o judeu então vinha até Jerusalém, onde estava o templo agora, para celebrar as festas que o Senhor mesmo havia ordenado. E aí eles vinham com um período aí até de sobra, né? Para se organizar e se preparar aí para a festa, tá certo? Então, quando nós estudamos o ministério terreno de Jesus, né, sobre a sua obra, a sua pessoa, os ofícios, as parábolas, os discursos, nós compreendemos então que Jesus é o Cristo, ele é o Messias prometido, o Salvador, né? Que Jesus não é simplesmente um homem que se tornou importante, mas ele é o Deus encarnado. O termo Filho de Deus não coloca Jesus numa perspectiva de inferioridade, mas é o próprio Deus encarnado. Muitas vezes nós usamos essa expressão Filho de Deus e muitas vezes isso acaba por não compreender essa nomenclatura, né? Nós temos dificuldades até na evangelização de algumas pessoas. Dentro, por exemplo, do islamismo, você apresenta Jesus como Filho de Deus, você fala, Deus não tem filho, né? Então, Jesus é o próprio Deus encarnado, e essa expressão Filho de Deus aponta para essa submissão na realização do ministério da redenção, né? E então os evangelhos vão usar essa terminologia, mas para apontar o fato de Jesus como Redentor, como Salvador, aquele que veio executar o plano de Deus para a salvação dos seus. Então, o que de fato absolutamente aconteceu, estava tudo debaixo desse controle soberano de Deus, né? Logo, os acontecimentos que marcaram a última semana do ministério terreno de Jesus, quando tratamos da última semana, estamos falando desse período de Jesus aqui na Terra, né? Demonstram que a realização do propósito de Deus em cada detalhe, consumando a obra da redenção de acordo com as suas promessas. E nessa última semana, que é foco aqui de Mateus 21 para frente, e a maior parte do Evangelho de João, né? João enfatiza justamente esse período de uma maneira mais viva.
nós vamos ver aí, então, todos os acontecimentos em harmonia e debaixo aí desse propósito maior do nosso Deus. No domingo que antecedeu, então, a Páscoa, Jesus, então, iniciou a última semana do seu ministério terreno, vamos assim dizer, mesmo porque nós sabemos que depois ele ainda fica 40 dias, né, depois da sua ressurreição. Lucas vai dizer isso em Atos, aparecendo para os seus discípulos, mas o ministério público terreno de Jesus é justamente, essa é a última semana, ok? Então, nós vemos que ele está a caminho de Jerusalém, e aí, nessa proximidade de Jerusalém, acontece esses preparativos aqui. Vários acontecimentos se desenrolaram no cumprimento ou cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Absolutamente nada foi perdido, né? Tudo foi cumprido rigorosamente. Cada profecia relacionada à vinda do Messias, cada profecia relacionada às características, aonde nasceria, o que faria, que tipo de ministério exerceria, ou seja, cada detalhe, cada relação com a lei cerimonial, com as festas judaicas, né, os moed que nós vimos naquelas convocações, e com cada promessa relacionada ao Messias, isso foi cumprido. Então isso demonstra, irmãos, que Deus estava e está no controle de tudo, inclusive na realização do ministério terreno de Jesus, e cada detalhe, inclusive, que precisava ser realizado no ministério terreno de Jesus. Nós olhamos aqui para a entrada triunfal, todos os detalhes que precisavam, o fato de você ter ali em Betfagé essa jumenta com o seu jumentinho, né? Tudo isso debaixo do cuidado do Senhor. Você vê depois detalhes assim minuciosos, né, durante essa última semana, onde a lei do Senhor, as promessas, as profecias são cumpridas rigorosamente e em detalhes. Olhando mais especificamente então aqui para a entrada triunfal, como nós lemos em Mateus 21, de 1 a 11, nós vemos aqui tanto o preparativo para a entrada e a entrada propriamente de Jesus em Jerusalém. Eu quero chamar aqui a atenção para alguns detalhes importantes dessa passagem que harmoniza todo o Evangelho e, consequentemente, harmoniza também com todo o restante das Escrituras. Então, você vai ver aqui que Jesus envia dois dos seus discípulos para ir lá buscar então a jumenta e o seu jumentinho. E o verso 4 vai mostrar que isso é cumprimento de uma profecia. Depois nós vamos lá para Zacarias, nós vamos ver isso de uma maneira mais clara, tá certo? Então, mais alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção aqui. A Perícope vai apresentar Jesus como algumas relações ao seu ministério. Veja aí o que diz o verso 3. Jesus está dizendo para os seus discípulos a respeito lá do jumentinho. Se alguém perguntar, o que está acontecendo? Né? Ele diz, se alguém vos disser alguma coisa, por que você está pegando esse jumento? O que é? Ele diz assim, respondei-lhe que está escrito aí? Senhor, que o Senhor precisa deles. Tá certo? Então Jesus manda responder que o Senhor, essa expressão do Senhor aponta, irmãos, dentro do Novo Testamento, para o próprio Deus. Né? Nós sabemos que no Antigo Testamento nós temos lá 3 termos que apontam para Deus, né? Elohim, que é traduzido por Deus, El, né? El, então, e todas as varianças, El Shaddai, por aí vai, El Elyon, tal, e que é traduzido por Deus, então, o Deus Todo-Poderoso, Deus
presente, o Deus supremo e por aí vai. E Elohim, apesar de ser o plural no hebraico, é traduzido pela palavra Deus também. Além de Elohim, você tem Adonai, que é traduzido pelo Senhor, que é a ideia do dono, daquele que tem direito sobre sua vida. E o terceiro termo é Yahvé, ou Javé, ou depois na convenção acabou sendo Jeová, isso em 1500 e pouco, passou a ser Jeová. Mas esses três termos, e aí todos aqueles nomes compostos também. Então você tem Jeová Jireh, Jeová Rafá, e aí uma sequência lá. Mas esses três nomes apontam então para a personalidade de Deus. Então, Elohim traduzido por Deus, Adonai o Senhor, geralmente com a letra primeira maiúscula e as outras menores, e Yahvé ou Javé, depois traduzido também pelo Senhor com todas as letras maiúsculas. No caso do Novo Testamento, você vai ter Senhor, você vai ter Pai, né? Você vai ter Deus, né? Theos, Pater e Kyrios. Acho que é isso aí, se eu não falhou a minha memória aqui. Então, a ideia do Senhor também aponta para essa ideia do próprio Deus, né? Porque imagine você mandar os dois discípulos pegar lá a jumenta e o jumentinho, que tem um dono, né? E aí os discípulos vão lá, desprendem esse, e alguém pergunta, vem cá, o que vocês vão fazer com esse jumento? Fala, o dono está pedindo. Mas fala, eu sou o dono, como que o dono está pedindo? Né? Então, quando ele põe esse Senhor, aponta para essa superioridade, ou seja, Deus precisa deles. Então, essa era o indicativo. Outra questão que é usada aqui, que você vai ver um pouquinho lá na frente, né? Independente aqui da profecia, mas eu quero chamar a sua atenção lá para o capítulo 21, verso 9, é dito assim, né? Inclusive, enquanto você olha aí, eu quero agradecer também a presença aqui do Eduardo Amaira, do Marcos Agosto, da Nerilda. Deus abençoe vocês que chegaram aí, puseram um oizinho. Então vamos lá, verso 9, irmãos. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamava, Hosana, né, exaltado, uma exaltação aqui, ao filho de quem? O que está escrito aí? Filho de Davi. Não é isso? O que é filho de Davi? Filho de Davi é uma expressão que aponta para o ofício real de Jesus. Davi era o rei, e havia uma promessa de que não haveria sucessor para o reino de Davi e que o Messias seria, portanto, descendente de Davi. Por isso José e Maria tinham que ser os pais terrenos de Jesus. Os dois eram da tribo de Judá e da linhagem direta de Davi, né? Tanto José quanto Maria. Eu até brinco quando trato disso, né? Que Maria foi escolhida porque era a noiva de José. Se José tivesse ficado noivo da Joana, da Sebastiana, provavelmente seria essa. Porque José é o que vem da linhagem real de Davi, né? Então tinha que ser a noiva de José, tá certo? Então Jesus é o descendente, né? Você vai ver aqui em Mateus. Mateus é o evangelho do rei, da chegada do rei. E ele começa isso, se você der uma olhadinha lá, relembrando um pouquinho aqui comigo de Mateus capítulo 1, ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele começa dessa forma. No Evangelho de Lucas, quando você vai para a genealogia, você vai ver lá que ele faz de trás para frente, de Jesus indo até Adão, filho de Deus. Mas o foco de Mateus é apresentar Jesus como o rei. Por isso ele começa a genealogia dizendo, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí ele volta lá para Abraão e começa Abraão, Isaac, Jacó, parará, pavá, e passa aqui por José, e José de José, marido de Maria, da qual nasce Jesus, que se chama o Cristo, ok? Então, Mateus tem o objetivo de apresentar também Jesus como o rei que já é uma realidade, o rei que já chegou, tudo bem? Então,
você tem a primeira expressão no verso 3, Senhor, que aponta para Deus, tanto que fica claro aqui também na sequência do verso 9, né? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Veja, o mesmo Senhor aqui apontando para Deus, bendito é o que vem em nome do Senhor, e lá em cima é o Senhor, que refere-se ao paralelo de Deus. Hosana na maior das alturas. Falando em filho de Davi, que aponta para a ideia de rei, aí eu quero que você volte agora para o verso 5. O verso 5 vai dizer, dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. Humilde, montado em jumento, uma jumentinha cria de animal de carga. Então veja, Jesus já está cumprindo essa profecia na figura do quê? De rei. Ele é a figura do próprio Deus encarnado, o Senhor, e ele é a figura também de rei. Né? Então nós não estamos aguardando Jesus vir como rei. Jesus já veio como rei na sua primeira vinda. Isso tem uma importância grande até para a nossa interpretação escatológica, né? Nós estamos estudando aí nas quartas-feiras sobre Apocalipse, e até conversávamos, né, sobre essa questão do reino milenar de Jesus, que na maioria das igrejas hoje aponta para um reino ainda que virá no futuro, e a Bíblia não diz nesse sentido. A Bíblia apresenta que Jesus reina, ele já é o rei, e o seu ministério terreno serve para que ele possa ter autoridade para assumir o trono, não que ele não tivesse antes, mas agora esse reino daqueles que foram redimidos, né? E por isso, então, depois que Jesus cumpre o seu ministério, ele é assunto ao céu e assenta ao trono. Ele toma o livro selado e passa a governar. E por isso, depois do ministério terreno da sua morte e ressurreição, é dito que ele recebe autoridade, a ele foi conferida autoridade sobre a terra e sobre os céus. Como o quê? Como rei. Né? Então, o reino de Jesus já é uma realidade que foi apresentado e ele já chega como rei. Nós vamos ver que há uma relação aqui desse fato dele entrar, inclusive sentado num jumento, mostrando ele, a figura, como rei. Mas isso nós vamos tratar daqui a pouquinho. E uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção é o verso 11. Ok? O verso 11 vai dizer assim, e as multidões, né, mostrando que grande parte de Jerusalém ali, né? Não é só uma multidão, mas as multidões, um número fantástico, clamavam. Este é o que está escrito aí? Profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, nesses 11 versículos, desse episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todo esse texto nos aponta para os 3 ministérios de Jesus, os 3 ofícios de Jesus. Ele como Deus, né, o próprio Deus, aquele que vem para exercer e abrir, religar o povo definitivamente com o Senhor, né, na figura do sacerdote, aí, do sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo, mas o Deus encarnado, o Senhor, ele como rei e ele como profeta. Então, esse capítulo 21 no início aqui já mostra Jesus, de uma maneira resumida, tudo aquilo que ele representa e tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele é dentro do ministério terreno de Jesus. Então, ele é o Senhor que vem resgatar os seus, que vem servir de sacrifício e ao mesmo tempo de sumo sacerdote para nos levar até o verdadeiro relacionamento com o Pai. Ele é o rei prometido que vem inaugurar o seu reino, não é verdade? Mesmo porque dos títulos que os crentes recebem são embaixadores de Cristo. Né? E eu sempre falo isso quando menciono esse termo, porque não existe embaixador de um reino que ainda existirá. Né? Eu até brinco, né, dizendo, vamos imaginar você indo lá para Brasília, no Itamaraty, pedindo lá uma terra lá para fazer a embaixada, né, da sua nação, do seu reino lá, que você foi designado embaixador.
Aí você chega lá, ó, eu vim pedir aí uma propriedade para levantar a minha embaixada, eu quero ter uma relação diplomática com o Brasil. Aí o pessoal fala, mas que nação que é? Que reino que é? Falando, não existe ainda. Porque eu estou esperando o meu rei chegar daqui um tempo, mas aí ele vai vir para reinar. Não chega. Mas eu já sou o embaixador. Os caras vão dar risada na sua cara. Por quê? Porque falar, meu amigo, não existe embaixador sem uma nação constituída. Então, se a Bíblia te chama como embaixador, e como o Apocalipse vai dizer, se você já reina com Cristo, é porque esse reino já é uma realidade. Não é visível ainda a todos, que é um reino espiritual, vai ser visível na volta de Jesus, mas já é um reino presente, existente. O rei já veio, o rei já inaugurou o seu reino. O reino já foi mostrado a este mundo na primeira vinda de Jesus e será aplicado definitivamente na segunda vinda de Jesus. Então, essa entrada triunfal mostra Jesus como rei e é cumprimento profético, como o verso 5 aqui nos diz. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, o seu Mateus, Dona Zulmira, Dona Isabel, que chegou aí também, sejam bem-vindos. E vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Todos os evangelhos, fazendo essa harmonia aí, descrevem esse momento. Nós lemos aqui em Mateus 21, se você der uma olhadinha aí, em Marcos capítulo 11, nós temos também a entrada triunfal de Jesus, né? Há uma diferença às vezes na redação, um só vai aplicar a questão do jumentinho, o outro vai falar jumento e o jumentinho, né? Mas o local mesmo estava ali, Betfagé e Betânia, ficam próximos, né, de Jerusalém. E Marcos ainda vai acrescentar aí, lá no verso 10, se você der uma olhadinha, né? Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana na maiores das alturas. Então, a ideia de reconhecer Jesus como rei. Tanto essa questão de Jesus como rei, né, de Israel, mas esse Israel espiritual, né? E o judeu lá entendia que ele queria um reino, e tanto os romanos também entendiam que era um reino terreno, que um dos pontos da condenação de Jesus, né, foi justamente ele se apontar ou se declarar como rei de Israel. Não é assim? Qual que foi a condenação que puseram lá na plaquinha da cruz? O rei de Israel. Foi escrito lá, né? Jesus Nazareno, rei de Israel. Então o foco era como rei. Quando Jesus nasceu, Mateus vai falar isso, os magos do Oriente vieram para Judá, para Jerusalém, à procura de quem? Do rei dos judeus, que havia nascido e que os sinais do céu haviam mostrado que havia nascido o pequeno rei na constelação de Leão, que apontava para a tribo de Judá. Então Jesus já nasce rei, irmãos, já nasce exercendo esse ofício. E a entrada triunfal de Jesus vai apontar para essa realidade dele como o rei. Tudo bem? Depois, se você olhar aí dentro da harmonia dos evangelhos ainda, Lucas capítulo 19, na mesma sequência, passando por Jericó, e Lucas vai tratar lá de Zaqueu, aquela coisa toda. No verso 19, a partir do capítulo 19, a partir do verso 28, você tem a entrada triunfal de Jesus, né? E aí Lucas já vai apresentar isso de uma forma mais interpretativa, porque ele está escrevendo de um modo geral para os gentios, e aí ele diz assim no verso, a partir do 37, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas, que é a ideia da expressão hosana, né?
Ora, alguns dos fariseus lhe disseram no meio da multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Inclusive, Lucas descreve aqui que os fariseus falam: viu, como que eles estão te chamando de rei? Como que você permite eles falar que você é o rei? E Jesus falou: meu amigo, se eu pedir para eles ficarem quietos, as pedras vão clamar que eu sou o rei. Porque é o cumprimento profético, eu de fato sou o rei. Né? Então tudo isso afirma para essa questão do ofício real de Jesus. E o Evangelho de João, você dá uma olhadinha lá, João capítulo 12, né? Do verso 12 em diante, nós temos João chamando a mesma ideia, mostrando o mesmo período. E aí o verso 13 é definitivo para nós quando ele diz: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E que é Rei de Israel. Não é e que será o Rei de Israel, mas o que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito, e aí cita mais uma vez a profecia que ele, como rei, deveria montar nessa jumentinha e entrar de modo triunfal, glorificado em Jerusalém. Tá certo? Então veja, irmãos, há uma progressão, uma harmonia, né, apontando, portanto, que esse episódio da entrada triunfal de Jesus revela Jesus como esse Deus que vem salvar os seus, esse Senhor que vem salvar os seus, vem como rei e vem como profeta. Tudo jóia aí? Tudo bem? A Helenita, a família Grião também. Então, se tiver alguma dúvida aí, aproveito para pôr no chat aqui, que eu estou de olho aqui no chat hoje, para a gente pegar as perguntas, se porventura tiver. Tá bom, irmãos? Então, veja, a chamada entrada triunfal em Jerusalém, ela foi um acontecimento simbólico, conforme havia profetizado Zacarias. E Zacarias aponta que isso é uma característica, é uma marca sobre o Messias, porque o Messias ele teria que cumprir tanto o ofício sacerdotal como real, como rei, e também como profeta. Tudo bem? Então nós vamos agora fazer aqui uma harmonia, já mencionamos um pouquinho aqui sobre os evangelhos, né? Mostrando, enfatizando essa questão de Jesus já como rei, né? E já falamos também do nascimento, que Mateus expressa que é a chegada do rei, os magos do Oriente vêm e trazem presentes que se davam aos reis, porque nasceu o rei dos judeus. Não é uma expectativa espera da segunda volta de Jesus para a inauguração do reino milenar. Esquece isso, essa postura, essa interpretação não tem amparo no restante das Escrituras. Jesus já vem na sua primeira vinda como rei, ele já é apresentado como rei, como o descendente de Davi, como o prometido que assentaria. Porém, o próprio Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, por isso ele não se assentaria neste mundo. E quando as profecias do Antigo Testamento diz que ele reinaria em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus como rei em Jerusalém é o cumprimento dessas profecias. Aquela ideia de Jesus reinando, a monarquia, né, em Jerusalém, a restauração da monarquia em Jerusalém e tal, tudo mais, isso é o simbólico, é a grande dificuldade da interpretação literal dentro do sistema literário judaico, que é sempre simbólico, né, que a gente tem estudado em Apocalipse. Então, a gente precisa desconstruir essa metodologia e ir para uma metodologia muito mais próxima da interpretação do próprio judeu, porque foram os judeus que escreveram. Então você tem que entender a escrita no modo que funciona, né, a cabeça do judeu, que tem como característica literária, principalmente os oráculos, né, as questões apocalípticas, escatológicas, nessa situação do paralelismo, nessas características aí da repetição da história e sempre com uma perspectiva
simbólica. O literal dele é o cumprimento dessas profecias, mas muitos dos elementos são simbólicos que você precisa entender. O foco de Jesus sempre foi o ministério celeste, né? Paulo vai chamar a sua atenção para você nunca focar a terra, mas estar com os seus olhos nos céus. É lá que está o nosso reino, nós não somos dessa terra. Então nós não estamos, nem Paulo estava esperando Jesus vir reinar aqui como rei nesta terra, porque ele já sabia que o ministério de Jesus aponta Jesus como rei, mas um rei celestial, vindo dessa linhagem de Davi, mas não para exercer um reino de trono, né, estabelecido nessa terra, mas na perspectiva celestial, tá certo? Então vamos dar uma olhada agora em Zacarias propriamente, que é o texto mencionado aqui pelos evangelistas como o cumprimento dessa entrada triunfal de Jesus. Então vejamos aí os textos relacionados, né? Abra a sua Bíblia lá em Zacarias. Vamos lá. Bem no finalzinho do Antigo Testamento, né? Antes de Malaquias, o último livro é Malaquias, você volta algumas páginas aí, você chega em Zacarias. Zacarias capítulo 9, do verso 9, né? Então, enquanto você abre aí, Zacarias capítulo 9, apesar de eu ter colocado só o verso 9 aqui, eu vou mencionar alguma coisa a mais. Aí, enquanto Elenita, Margarete aí que chegaram aí, puseram um bom diazinho para nós, tá bom? Então vamos lá, ó, Zacarias 9, o rei vem de Sião. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, os evangelhos, Marcos, né, vai mostrar essa ideia de que ele vem montado nesse jumentinho aí, em cumprimento, como nós vimos também em Mateus 21 e João 12, o cumprimento da profecia. Então, a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém seria o cumprimento de Zacarias 9:9, né? E usando justamente esse jumentinho que nós já lemos lá em Mateus e em João de um modo especial. Então, verso 10: destruirei os carros de Efraim, os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará, ele quem? Aquele que vem, o rei, né? Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrate até as extremidades da terra. Veja, o reino de Jesus, ele não é um reino físico e localizado em Israel, mas ele é um reino que se estenderia sobre todas as extremidades da terra. Esse reino é o que nós chamamos de cristianismo. Então, o evangelho alcançou todas as extremidades da terra? Sim, nós já vivemos isso. Mesmo que hoje você tenha lá um ou outro cristão espalhado pelo mundo, ele não é um domínio total e global, mas houve um momento que o evangelho já alcançou todas as nações, mesmo que houve um recuo histórico do cristianismo, nós sabemos que os eleitos, eles são representativos. Vai haver eleitos de todos os povos, tribos, nações, línguas e tudo mais. Então, se num determinado momento da história, apenas um de determinada etnia foi alcançado pela graça do Evangelho de Jesus Cristo, pronto, nós já temos a representatividade. A salvação, então, ela recai sobre esses eleitos, nós já estudamos isso. E o reino de Jesus, que é a rocha que vem e destrói a estátua lá de Daniel, lembra da estátua de Daniel? Cabeça de ouro, peitoral de prata,
bronze, ferro e barro, uma pedra sem auxílio de mão é lançada, bate naquela estrutura dos impérios que representam o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego-Macedônio, Romano e as alianças depois do Império Romano, esmiuça isso e a rocha então se torna grande e faz sombra sobre todas as nações. Então, aquelas visões, né, e os sonhos registrados lá em Daniel apontam para que o Jesus, que é a rocha, viria, destruiria esses impérios e o seu reino alcançaria todas as nações. Mas em que sentido? No sentido de que o evangelho, que saiu vencendo para vencer, como nós vimos lá na abertura do primeiro selo, ele então avança sobre todas as extremidades da terra. E a paz nesse sentido. Paz com Deus, irmãos, no sentido de que não há conflito com o Senhor, de que as pessoas, independente das nações que eram inimigas de Israel, agora são reconciliadas com Deus mediante o Rei Jesus que veio e que cuja entrada triunfal em Jerusalém cumpre a profecia dita pelo profeta Zacarias. Ok? Vamos continuar lendo aqui Zacarias. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, as suas flechas sairão como o relâmpago, o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor do exército os protegerá, eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue com vinho, encher-se-ão como bacias de sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. O Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra deles. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. A ideia sempre aquele conflito, né? Da luta do povo de Deus com os descrentes, aqui na figura dos filhos de Sião contra os da Grécia, e Deus sempre preservando e cuidando e apontando para o dia final, quando Deus vai restaurar todas as coisas. Mas o foco aqui é que o início, né, desse reino que alcançaria todas as nações e que mesmo diante das lutas e perseguições, no dia final Deus restauraria todos os seus e acolheria, começa com a chegada do rei. E o rei chegou quando? Com a encarnação do Verbo, com a encarnação de Deus. Ou seja, com a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus Cristo. Então ele já vem como rei. E ele já começa o seu ministério real ali estabelecido o seu reino, e é por isso que o evangelho avança e alcança todos os povos. Tudo bem, irmãos? Vamos dar uma olhadinha agora no livro histórico dos reis, né? Segundo livro dos reis, um pouquinho, a primeira parte aí do Antigo Testamento, antes de Salmo, segundo livro dos reis, capítulo 9, verso de número 13, que é um paralelo aqui de Jeú, né? Que é ungido rei de ungido rei de Israel. Para você ver que era uma característica do reconhecimento do povo para o rei. Tá? É uma questão histórica, é um livro histórico. Então nós temos aqui o profeta Eliseu, né? Que vai lá ungir Jeú como rei de Israel. Então lá no verso 13, vou ler o 12, mas eles disseram, é mentira, agora fazemos saber o que pedimos. Então disse Jeú, assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomando cada um seu manto, sua veste, os puseram debaixo dele.
sobre os degraus e tocaram as trombetas e disseram: Jeú é o rei. Então, é uma característica dessa questão de pegar as vestes e colocar sobre o animal para o rei sentar, mostrando que nós somos submissos ao rei, uma declaração de que aquele era reconhecido como o rei sobre a nossa vida. Foi justamente isso que os discípulos fizeram, pegaram as vestes, colocaram sobre o jumento para Jesus montar, mostrando também o reconhecimento deles como Jesus sendo o rei. Vamos dar uma olhadinha lá, voltando um pouquinho aqui. Primeiro Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, o verso é de número 33. 1 Reis 33. O rei Davi fazendo a transição, né, do reino para Salomão. 32 diz: Disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e o levai-o a Giom. A ideia de colocar Salomão numa mula, que era a mula do rei, e levar para Giom, para que o povo visse ele sentado na mula do rei, apontava para o fato de que Salomão era o rei que substituiria Davi. Então essa questão de colocar alguém montado no animal, né, e fazer o passeio dessa pessoa nesse animal, já servia de indicação que aquele que estava sobre a mula do rei era de fato o que sucederia. Né? Veja ainda o verso 38. Então, desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Verso 44 ainda. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. E aí depois o verso 45 diz: Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, a cidade se alvoroçou, da mesma forma que fez com Jesus, né? E esse é o clamor que ouviste. Então teve toda aquela manifestação de alegria, de exaltação por conta do rei. Então também Salomão já está assentado no trono do reino. Então veja, irmãos, essa ideia de colocar, de colocar as vestes para que o rei assentasse ou andasse sobre ela, apontava a submissão do povo, reconhecendo que aquele que estava ali era o rei, e o fato de estar montado num animal, também dentro da tradição judaica, apontava para aquele que estava entrando, passando por sobre as vestes, né, ou sentado sobre as vestes, que era, de fato, o rei. Era um reconhecimento público de que Jesus era o rei. É lógico que as intenções, muitas vezes, daquele povo eram intenções políticas, né? Mas, mesmo com as intenções erradas no coração, eles estavam cumprindo uma profecia, a profecia de Zacarias, e reconhecendo Jesus como o rei estabelecido pelo próprio Deus. No Salmo 118, nós vamos ver aí o verso 26, que é a alegria dos justos pelo Salvador, né? É um salmo que exalta o Senhor pela salvação. Lá no verso 26 é dito: Bendito que vem em nome do Senhor. É a ideia do Salvador. Se você olhar o 25, vai dizer: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. E aí vem: Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Então, toda aquela expressão de Mateus 21, né, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, apontava tanto para a missão salvadora de Jesus, como para a missão de rei, o rei constituído sobre Israel, porém de um reino
espiritual e não simplesmente um reino terreno, como nós vimos em Zacarias, que alcançaria todas as nações, todas as extremidades da terra, gerando paz com Deus, e que preservaria os seus diante das batalhas até o dia final, onde todos seriam mais uma vez reunidos. Ok? Então, dessa forma, irmãos, nós observando esses versos todos aí, nós vemos que a entrada triunfal de Jesus é um episódio que, na perspectiva histórica, na perspectiva cultural, na perspectiva da tradição, aponta para o reconhecimento daquele povo, mesmo que com as intenções erradas, de que Jesus era o rei de Israel. O fato dele estar sobre o jumento, e Jesus pede para os seus discípulos fazerem isso. Ele sabia que o fato de entrar assentado num animal em Jerusalém tinha uma representatividade da sua posição como rei. E um animalzinho que nunca havia sido montado por ninguém aponta também para o fato de que esse reino, mesmo que seja um reino dentro da linhagem do filho, como filho de Davi, mas era um reino diferente, um reino novo, um reino que começa com um animalzinho novo. E por isso Zacarias vai dizer, olha, ele é humilde, é um reino humilde, vem o teu rei, né, humilde e tudo mais. Vamos relembrar lá, eu vou citar aqui para você, se você não tiver aberto. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis aí vem o teu rei, justo e salvador, que é a expressão do Salmo lá 118. Humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. A ideia de que nunca tinha sido montado para apontar para esse início dessa relação de um reino totalmente diferente, apesar dele ser recebido como o título filho de Davi, ou seja, aquele que é da linhagem real de Davi ou do reino de Judá. Tudo bem até aqui? Hilton, Lúcia? Espero que sim. Então tá bom. Caminhando aí então, irmãos, voltando aqui para Mateus capítulo 21, né? Que é o texto que o nosso base aqui hoje, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, nós podemos aí pontuar aí algumas questões. Então, primeiro, a entrada triunfal de Jesus é o cumprimento profético, conforme a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Então, Jesus é apresentado como rei, e ele entra em Jerusalém como rei, né, cumprindo inclusive o estabelecimento do reino em Jerusalém, pelo menos é pontual, só que não é um reino terreno, mas é um reino que alcançaria todas as extremidades da terra, através do avanço da mensagem, através do avanço do evangelho, da obra de justiça e de salvação de Jesus, que também exerce o ofício como rei, como filho de Davi, o descendente, aquele que vem da linhagem real de Davi. Isso fica claro em todo o evangelho de Mateus, que, como eu já disse aqui, é o evangelho do rei, né? O foco do evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Melque, como o rei de Israel. Tudo bem? Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que nesse momento também Jesus é apresentado como o próprio Deus, né? É a ideia lá, responder, o Senhor precisa deles. Essa expressão Senhor aponta para essa ideia de Jesus como o próprio Deus encarnado, né? Que foi lá pegar o jumento e a jumenta e o jumentinho, porque o Senhor precisa deles. Então apresenta não simplesmente a entrada triunfal como um cumprimento profético, mas a apresentação de Jesus como sendo o próprio Deus. Nós já mencionamos isso no início, estamos reforçando aqui com você, e esse Deus que vem salvar os seus. Então é um Deus que é o resgatador, que é o redentor, que ao mesmo tempo é o sacrifício e é o sumo sacerdote que nos coloca, que abre esse novo e vivo caminho pelo seu sangue, né, como sumo sacerdote, para nos conduzir à presença de Deus, né, na ideia do Deus Pai, como sendo, portanto, esse viés que nos reconcilia com o Pai. Tudo bem? Terceiro,
Nós aprendemos também com a entrada triunfal de Jesus que ele é o Messias prometido. Como é o cumprimento profético, era um cumprimento dele como o Salvador, né? Um cumprimento como o Messias. Mateus 21, verso 5, vai falar da profecia lá de Zacarias. E então dize à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Quando você vai lá para Zacarias 9, você vê que essa expressão que foi citada aqui aponta para Jesus como rei, mas como Salvador, porque ele vai trazer paz e ele vai alcançar todas as nações até a extremidade, gerando o quê? Reconciliação, né? Gerando a ideia de harmonia novamente, de paz com Deus, de salvação e de agregando pessoas de todas as nações nessa comunhão com o Senhor. Isso é característica messiânica e, portanto, o episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém também reconhece Jesus como o Messias ungido, prometido, para exercer tanto o ofício sacerdotal, o ofício como rei ou real e o ofício profético, que é o que nós também já mencionamos e vamos relembrar aqui. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. Quarto ponto aí da entrada triunfal que nós podemos. Jesus é apontado, portanto, como filho de Davi, então um reconhecimento de Jesus como rei. Vamos ver aqui o verso 7. Trouxeram a jumento e o jumentil, então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Nós vimos lá nos textos tanto do primeiro e segundo Reis, que principalmente o segundo Reis, que essa atitude de colocar as vestes e Jesus montar, ou pôr as vestes no chão para Jesus passar, apontava o reconhecimento dos seus discípulos como rei. Isso se fez lá com Jeú, depois a questão da mula de Davi para Salomão, apontando para o rei Salomão. Então era uma atitude cultural, da tradição judaica, que o reconhecimento do rei apontava, primeiro, para ele ser colocado as suas vestes, para ele passar por cima ou para ele se assentar, mostrando que ele está acima de você, que ele é reconhecido como soberania, como soberano, e o fato dele estar nessa vou colocar aqui, né, cavalgada aí, né, em cima desse animal, recebendo toda essa exaltação, exultação do povo diante daquele que estava entrando, reconhecendo Jesus como o rei de Israel. E isso que gerou os fariseus ficarem com um ódio tremendo, né? Inclusive, esse foi o ponto, um dos pontos principais que conduziu os fariseus a apresentar queixa diante do Império Romano. Ele se constituiu rei no lugar de César. Né? Ele está falando que ele é o rei de Israel, cara. E você não viu lá o povo lá gritando o nome dele na entrada lá de Jerusalém? Vocês estão com um pepino grande aqui na mão, porque se esse cara realmente se declarar rei, tanto você, Pilatos, vai ter uma rebelião terrível, porque todo mundo está esperando a chegada do rei como o Messias, o Salvador, e esse cara aí já mostrou que ele faz uns milagres muito doidos, vai dar uma... Esse cara multiplica pães, então nosso exército não vai ter problema logístico. Herodes, que é o rei sobre a Judéia, vai ter que pôr as barbas de molho, porque aí o povo vai lá e vai matar esse cara. Então o fato de ter reconhecido Jesus como rei foi o ponto principal para gerar todo aquela alvoroço entre os líderes judaicos e entre o Império Romano e até mesmo Herodes. Se você lembra que Pilatos e Herodes estavam brigados, eles até se reconciliam, porque tem um inimigo em comum. Então, meu amigo, deixa as diferenças de lado e se une para combater isso. E aí, então, o fato do reconhecimento de Jesus como rei, então, se torna o ponto central para a sequência dos fatos que viriam.
E isso, como eu disse no início, tudo dentro do propósito de Deus, tudo dentro dessa grandeza, dessa soberania do Senhor, porque era preciso que todo esse levante, reconhecendo Jesus como rei por parte do povo, fosse cumprida, e também todo o levante de perseguição contrário pelo império, pelos fariseus e pelo rei Herodes, também para conduzir Cristo ao sacrifício, ao cumprimento da obra para a qual ele veio realizar. Então Jesus é apontado aqui, é reconhecido não só como o rei que viria, mas como o rei naqueles dias. E o verso 9, mais uma vez, reforça isso, onde diz: e as multidões, tanto as que o precediam como os que seguiam, né, na ideia de que ele está passando em cavalgada aí, né, e o povo exaltando ele, reconhecendo ele como autoridade, né, e aqueles que estavam lá esperando ele passar e os que iam atrás dele, todos eles clamando e reconhecendo Jesus como o filho de Davi, como o descendente legítimo do reino e aquele que vem em nome do Senhor, no sentido de salvação, que vinha para realmente estabelecer o reino de Deus de uma maneira definitiva. Como eu já disse, pela história, nós vemos que essa mesma população que exalta Jesus como rei é aquele que acaba pedindo para ser crucificado, porque, de certa forma, eles pensaram, Jesus como rei vai chegar, meu amigo, e ele vai acabar com o Império Romano num sopro, né? Porque essa era a ideia lá de Zacarias, Jesus vai vir e vai destruir os outros reinos e vai restabelecer, mas a ideia disso é futura, eles já esperavam que aconteceria tudo literalmente naquele momento. Não aconteceu? Opa, esse não é o rei, então mata, né? Porque ele não fez nada, ele deixou ser preso, ele está apanhando, ele não faz nada, ele não se levantou. Então, é melhor que realmente ele não exista, né? Mas tudo isso dentro do propósito do Senhor. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. O quinto ponto que eu quero chamar a sua atenção aí é o final do capítulo 21, que mesmo a multidão exaltando ele como a descendência de Davi, ou seja, como rei, como o Salvador, bendito que vem em nome do Senhor. Nós vimos no Salmo 118 que aponta para aquele que viria salvar o seu povo. E no verso 21, ou melhor, no verso 11, dizendo que este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, o próprio reconhecimento do povo, filho de Davi, rei, que vem em nome do Senhor, Salvador, profeta Jesus de Nazaré da Galileia, aponta para o reconhecimento também de Jesus como o profeta, aquele que viria, que era esperado, né, o profeta que anunciaria todas as grandes coisas, a palavra do Senhor e o que realmente Deus requeriria do seu povo. Se você fizer um paralelo aí com Deuteronômio 18, vamos dar uma olhadinha lá. Deuteronômio capítulo 18, verso 15, é dito assim, a promessa do grande profeta, né? Então diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. E o verso 18, de novo. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, havia uma promessa de um profeta diferenciado, né, que desde os tempos de Moisés o povo de Israel esperava ele. Lógico que nós tivemos profetas durante esse período aí que tipificavam a chegada desse profeta, né? De um modo especial desde Samuel, né? Essa ideia que tipifica Cristo na função de profeta. E Samuel, de um modo especial, ele foi também exercia a função, de certa forma, como sacerdote, né? E até como autoridade nessa transição
para a instalação da monarquia no povo de Israel, então também tipifica Cristo como esse profeta. Mas nós sabemos que o grande profeta prometido era a chegada do próprio Messias. E quando então o povo diz, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e o profeta Jesus, Nazaré da Galileia, ele está reconhecendo Jesus como Deus, Jesus como rei e Jesus como profeta, né? Então Jesus como Salvador, como Messias, como rei e como o profeta. Tudo bem? E um último ponto ainda, que nós podemos fazer uma relação aqui com a entrada triunfal de Jesus, é a figura do jumentinho, né? O jumentinho aqui simbolizava a humildade de Cristo, a sua dependência do poder. O próprio texto lá de Zacarias diz que era uma característica, né, da vinda, que ele viria montado, né, justo e humilde, né, vai dizer lá, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, aqui é um detalhe literal, obviamente, né, porque foi cumprido de uma maneira literal, mas que apontavam para essa questão simbólica de Jesus como aquele que veio exercer a função ou a vontade do Pai, mostrando a sua dependência do Pai. E aí nós fizemos um comparativo lá com o primeiro Reis, com a ascensão de Salomão, né, sob intervenção inclusive de Davi, que foi colocado sobre uma mula, foi levado, né? Lembra que o templo ainda não existia, então foi levado a Gion, né? Para demonstrar aí esse poder de Salomão, e essa cavalgada de Salomão, montado na mula do rei, apontava Salomão como rei, agora o descendente legal para assumir o reino no lugar de Davi. Então, essa ideia de Jesus entrar em Jerusalém também montado num animal, além desse cumprimento profético, como nós dizemos, apontava também para essa linhagem como filho de Davi, como a descendência natural do rei Davi, e que estava então assumindo, como aconteceu com Salomão, que também tipificava Cristo, que apontava para Salomão como rei, aí ele já era ungido como rei ali. O fato dele andar na mula do rei já apontava para que Salomão então fosse de fato o rei, e já era o reconhecimento do povo, e a própria exultação e exaltação também nos dias de Salomão apontava para o reconhecimento do povo, tendo Salomão como rei. Acontece exatamente igual na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então esse episódio, irmãos, é o cumprimento profético e pontual histórico de que Jesus, na sua primeira vinda, já vem como o rei, como aquele que exerce o reinado. E aqui, nesse ponto, de um modo muito específico, fica caracterizado a chegada definitiva do reino, o início do reino. Nós vamos continuar depois estudando aqui as últimas semanas, e vamos, no momento propício, quando falarmos do julgamento de Jesus por Pilatos, Jesus vai deixar claro que o seu reino não é visível, não é desse reino, não é desse mundo, né? Mas que já é uma realidade. Só para você já se pontuando aí, se localizando, se você lembra desse interrogatório, né, de Pilatos, Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho autoridade para tirar a vida ou te preservar a vida? E Jesus não desmente Pilatos. Jesus fala assim, é verdade, mas nenhuma autoridade que você tem, inclusive sobre a minha vida, é sua, foi lhe dada do alto, ou seja, da soberania de Deus. Então, meu amigo, faça o que você tem que fazer, porque está debaixo dessa grandeza e soberania. E ele fala, mas e você é rei mesmo? E Jesus fala, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu chamaria os meus ministros, meu amigo, e nós acabaríamos com isso aqui num piscar de olhos. Nós colocaríamos um fim no Império Romano assim. Mas o meu reino é outro esquema. É um reino espiritual, é um reino celeste. Mas eu já sou rei hoje. E é por isso, então, que o principal ponto que conduziu à condenação de Jesus foi ele
se colocar como rei naquele dia, naquele momento histórico. E por isso se tornou um grande confronto, né? Um grande perigo para o próprio Império Romano e para o próprio reino de Herodes, que era submisso, o rei da Judéia ali, submisso ao Império Romano. Então vejam, irmãos, a entrada triunfal de Jesus aponta para Jesus como rei, como sacerdote, como profeta, já na sua primeira vinda, ok? No estabelecimento do reino que alcançaria todas as nações, alcançaria todos os confins da terra, gerando paz, mesmo dos inimigos do povo judeu para com Deus, e assegurando que no passar do tempo esse reino seria aplicado em todos os lugares até o dia do fim, onde o próprio Deus vai reunir todos os seus, para que esse reino se torne visível de uma maneira plena, mas não para viver aqui de novo nessa terra, mas um reino celeste, para onde Paulo pede para que você esteja com os seus olhos atentos e fitos, né? Vamos para encerrarmos aí, dá uma olhadinha lá comigo em Filipenses. Nós vemos aqui no capítulo 3, inicialmente, né? Paulo falando dos inimigos da cruz de Cristo, no verso 17 em diante. E aí lá no verso 20, ele vai falar a respeito do reino, do nosso reino. Ele não fala de Jesus voltando para a terra para reinar aqui, né? Então veja aí o que diz, olha, eu vou ler a partir do verso 17. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? O que está escrito aí? Com as coisas terrenas. Está preocupado só com esse mundo. Ah, Jesus vai vir nesse mundo, vamos viver aqui nesse mundo. Para com isso. E aí veja que ele está falando de reino, porque aí no verso 20 ele faz a conexão com pátria. Aí ele diz assim, pois a nossa pátria... Então, as coisas terrenas aqui são com a questão do reino terreno. Essas pessoas estão preocupadas só com o reino terreno, inclusive com o estabelecimento do reino de Jesus na terra, no sentido de que Jesus vai voltar aqui para reinar aqui. E Paulo está focando, não, ó, a nossa pátria está na onde? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ou seja, focando as coisas celestes, pois a nossa pátria está nos céus. O reino está nos céus. Essa é a ideia que Paulo, então, sempre apresenta nas suas cartas quando trata a respeito da volta de Jesus e a volta de Jesus para nós nos encontrarmos com ele nos ares. Não há essa perspectiva do estabelecimento de um reino físico e terreno. Jesus já fez isso na sua primeira vinda e aponta para a inauguração do reino celeste, onde ele já agora, depois do cumprimento da sua morte e ressurreição, foi assunto ao céu. E segundo Apocalipse capítulo 5, já foi coroado e entronizado, e é por isso que ele toma o livro selado e começa a abrir os selos e determinar que as coisas que já haviam sido determinadas antes da fundação do mundo sejam aplicadas até o dia final. E aí por isso que nós vemos tudo aquilo que nós estamos vivendo isso. Tanto o avanço do evangelho, quanto a perseguição, o levantamento dos aliados de Satanás para nos perseguir, ao mesmo tempo a resposta de Deus às nossas orações, trazendo
trombetas, né, ou castigos sobre os ímpios, e a ideia de que o mundo vai se tornando cada vez mais perverso, cada vez mais opressor sobre a igreja, de modo que a igreja ela vai ficar sem voz, apesar de estar presente no mundo, né, os cadáveres das testemunhas, mas presente no mundo, para quando Jesus voltar, essa igreja ser levada aos céus. E aí nós vamos começar quarta-feira agora a tratar desse reino milenar e vamos provar para você, pelas Escrituras, de que esse reino milenar não é um reino futuro, mas é um reino que já está sendo realizado agora, porque Jesus já reina. Jesus não está lá no céu aguardando um dia ser coroado como rei. Ele já foi coroado. Jesus reina hoje, né? E é por isso que nós reinamos com ele hoje aqui, quando pregamos e vivemos como cidadãos desse reino, andando em santidade, como embaixadores de Cristo, de um reino que já foi estabelecido, e por isso somos embaixadores, e também sendo sacerdotes juntamente com eles, como Pedro vai dizer, né? Que somos todos sacerdotes, e por isso pregamos o Evangelho, proclamamos as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, irmãos? Então, o que eu quero que você guarde hoje é que começando o estudo sobre a última semana de Jesus, a entrada triunfal de Jesus, que é o tema dessa aula de hoje, aponta para o reconhecimento de Jesus como o Salvador, como o Rei, como o Profeta, né? E o estabelecimento, então, na sua primeira vinda desses 3 ofícios e, consequentemente, da inauguração, porque o Rei é chegado. Tá ok?